Você trabalha, recebe, paga tudo o que tem que pagar. E no fim do mês, a sensação é sempre a mesma. O dinheiro não rende. O salário some. Não dá para guardar nada. E talvez você tenha começado a acreditar que o problema é o valor. Que só dá para enriquecer quando você ganhar muito. Que só depois de uma promoção, um bônus ou quando sobrar, aí sim você vai conseguir investir. Mas, e se eu te disser que o problema não é quanto você ganha, é como você usa? Tem gente ganhando o dobro de você e terminando o mês com menos. E tem gente com o mesmo salário construindo patrimônio em silêncio. A diferença não está na quantidade, está na estrutura. E é aqui que entra a regra 50-30-20, simples, visual e poderosa. Uma fórmula que transforma salário em construção de riqueza, sem precisar de sorte, sem depender de milagres e sem prometer mágica. O que essa regra faz é te dar o controle que ninguém ensinou. Ela mostra com clareza o que deve ir para onde. Ela impede que você repita o ciclo de viver no vermelho, parcelar o cartão, pegar empréstimo no banco e rezar para sobrar alguma coisa. Mas atenção! Isso não é sobre planilha complicada, não é sobre abrir mão de tudo, e nem sobre viver no sufoco só para guardar um troco. É sobre reorganizar, sobre criar uma nova lógica com o que você já tem. E, principalmente, é sobre entender que o dinheiro só começa a trabalhar por você quando você para de tratá-lo como visitante e passa a tratá-lo como funcionário. Se você quer finalmente olhar para o seu salário e sentir que ele está te levando para algum lugar, fica até o fim, porque o que você vai ver aqui pode virar o divisor de águas entre uma vida de controle e uma vida inteira sendo escravo do mês que vem. Vamos começar. A maioria das pessoas acredita que controla bem o próprio dinheiro. Afinal, elas pagam as contas, compram o que precisam, fazem tudo certo, ou pelo menos é o que pensam. Mas existe um inimigo silencioso que consome seu salário sem que você perceba, e esse inimigo tem um nome: desorganização disfarçada de normalidade. É quando você acha que está tudo sob controle, mas na prática, seu dinheiro está escorrendo por rachaduras invisíveis. É aquela assinatura que você nem usa, mas continua sendo cobrada. É aquele pedido de delivery que virou rotina sem planejamento. É o cartão de crédito virando uma extensão da carteira. É o parcelar em 10x, como se fosse um presente, quando na verdade é uma armadilha. E aí acontece o que sempre acontece. Você recebe, paga tudo que já estava prometido. E o mês seguinte já chega com novas dívidas te esperando. Você entra num ciclo invisível. Um ciclo onde o dinheiro passa por você, mas nunca fica com você. E sabe o mais cruel? Você começa a achar isso normal. Começa a dizer, é assim mesmo. Tá todo mundo endividado. Eu até que tô melhor que fulano. Mas esse pensamento é perigoso, porque ele te acostuma com a mediocridade. Te convence a aceitar uma vida onde salário é só combustível de sobrevivência e nunca de construção. Agora escuta isso, tem gente ganhando R$ 5.000 por mês há anos e não tem sequer 1.000 guardados. E não é porque vive luxando, é porque vive sem estrutura. O problema nunca foi só o valor, é a falta de uma lógica clara. É viver como se o dinheiro tivesse vida própria, como se ele decidisse sozinho para onde vai. Mas o dinheiro não tem vontade, ele só segue ordens. A pergunta é: você está dando ordens ou está só assistindo ele ir embora? Se o seu dinheiro não está trabalhando por você, é porque ele está trabalhando para alguém. Para o banco, para o cartão, para a loja, para o sistema. E sabe qual é o erro mais comum de quem vive nesse ciclo? Achar que precisa ganhar mais para começar a organizar. Mas a verdade é justamente o contrário. Você precisa organizar agora, para depois ganhar mais e saber o que fazer com isso. A desorganização de hoje é o buraco que engole o progresso de amanhã. E se você não parar para olhar com frieza, vai continuar achando que o problema é sempre o valor do salário. Mas o que realmente consome seu dinheiro é a falta de uma regra clara,
uma estrutura simples, uma estratégia invisível que proteja o que você ganha. E é exatamente isso que a regra 50-30-20 faz. Ela impede que você continue servindo o sistema e te coloca no comando, pronto para assumir esse controle. Agora você vai entender exatamente como essa regra funciona e por que ela transforma salário em riqueza real, mesmo sem mudar de emprego. O poder da regra 50-30-20 chega a um ponto em que você precisa parar de lutar com o salário e começar a usá-lo como ferramenta. E é aqui que entra a regra 50-30-20. Uma estrutura simples, que não exige curso de finanças nem planilha cheia de fórmulas. Só exige decisão. Essa regra divide seu salário em 3 partes: 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para o futuro. Ponto final. Simples assim. Nada de mágica, nada de segredo, só clareza. Vamos destrinchar cada parte? 50% para necessidades. Essa parte cobre tudo que você precisa para sobreviver com dignidade e estabilidade. Aluguel, comida, transporte, contas básicas, internet, medicamentos. É aqui que entra o que é essencial. Se você gasta mais que isso com necessidades, seu padrão de vida está acima da sua renda. E isso te trava. O primeiro sinal de alerta está aqui. Gente que mora onde não pode, anda de carro que não cabe no orçamento ou paga escola que suga metade do mês. A ideia aqui é reorganizar, não punir, viver com conforto, mas com consciência. 30% para desejos. Essa parte é para viver com leveza. Restaurante, viagem, lazer, academia, delivery, aquele presentinho, tudo que você gosta, mas não precisa para sobreviver. Aqui você pode se divertir sem culpa, porque você já separou antes o que era para gastar. E mais, isso elimina o maior vilão das finanças pessoais, que é a culpa depois do prazer. Quando o lazer está dentro dos 30%, você vive o presente sem destruir o futuro. 20% para o futuro. Essa é a parte que constrói. Reserva, investimentos, multiplicação. É o dinheiro que você está dizendo. Não vou gastar agora, porque quero algo maior lá na frente. Esses 20% são o que viram segurança, liberdade e tranquilidade. É o que garante que, quando acontecer um imprevisto, você não volte 10 casas no jogo da vida. E mais, é o que faz seu dinheiro começar a trabalhar por você, em vez de depender para sempre do seu esforço. Vamos ver isso com um exemplo? Imagine que você recebe R$5.000 por mês. Pela regra 50-30-20, o ideal seria R$2.500 para necessidades, moradia, contas, transporte, alimentação, R$1.500 para desejos, lazer, roupas, delivery, conforto, R$1.000 para o futuro, poupança, investimentos, reserva. Com esse modelo, você começa a construir disciplina invisível. Todo mês, uma parte já tem destino certo. Não tem mais, vou ver o que sobra. Você transforma o salário em projeto, mas eu ganho pouco. Esse é o pensamento que aprisiona. A regra se adapta ao que você tem. Se você ganha 3.000, separa R$600 para o futuro. Se ganha 2.000, separa 400. O que importa não é o valor, é o hábito. Porque a pessoa que sabe guardar R$200 vai saber multiplicar 2.000 quando estiver ganhando 10. E a pessoa que gasta tudo ganhando 2.000 vai continuar gastando tudo mesmo quando tiver 5.000 na conta. Riqueza não nasce da quantia. Ela nasce da lógica por trás da quantia. Você não precisa esperar o salário ideal para começar, porque, na verdade, o salário ideal nunca chega. A cada aumento, novos gastos aparecem. O que muda a sua vida é a decisão de começar com o que já tem, de aplicar uma regra simples que cabe em qualquer bolso e que, ao longo do tempo, constrói uma base sólida. Porque o que a regra 50-30-20 te oferece não é só controle, é liberdade. Liberdade de viver bem, de gastar com consciência, de construir o futuro sem sacrificar o presente.
E tudo isso começa com uma escolha. Agora você vai ver exatamente como aplicar isso na prática, mês após mês, com ajustes reais, mesmo que hoje você esteja endividado, apertado ou totalmente perdido. Como aplicar a regra 50-30-20 na prática? Saber a teoria é um bom começo, mas é aqui que tudo começa a ganhar força, na prática. A regra 50-30-20 só muda sua vida se você parar de enxergá-la como boa ideia e começar a tratá-la como um sistema pessoal de riqueza. E sim, ela funciona mesmo se você estiver endividado, ganhando pouco ou começando do zero. Vamos por partes. Passo 1. Entenda exatamente quanto entra. O primeiro erro de quem quer aplicar a regra é chutar. Você não pode aplicar 50, 30, 20 em cima de um mais ou menos. Pegue seu contra-cheque, extrato ou o valor líquido que realmente cai na conta todo mês. Não inclua bônus, 13º, horas extras ou dinheiros eventuais. Trabalhe apenas com o fixo garantido. Exemplo, seu salário é R$5.000 líquidos. Esse será o valor base da regra. Passo 2. Descubra para onde o dinheiro está indo hoje. Aqui entra a parte que ninguém gosta, mas que separa quem muda de vida de quem vive reclamando. Durante um mês, anote absolutamente tudo o que você gastar. Pode ser em caderno, aplicativo, planilha ou até no bloco de notas. Cada real precisa de nome. Você vai dividir tudo o que gasta em 3 categorias: necessidades, aluguel, contas, transporte, mercado, remédios, desejos, lazer, delivery, roupas, assinatura de streaming, presentes, futuro, investimentos, reserva, curso de capacitação. No fim do mês, você vai ver a verdade nua e crua. Talvez esteja gastando 80% com necessidades, ou 40% com desejos. Talvez nem 5% esteja indo para o seu futuro. Não importa. Isso é um diagnóstico, não um julgamento. A partir daí, você tem poder de decisão. Passo 3. Reorganize os percentuais com inteligência. Você não precisa aplicar a regra perfeita no primeiro mês, mas precisa começar a se aproximar dela. Se hoje 80% do seu salário está indo para necessidades, isso indica um estilo de vida acima da sua capacidade financeira. Você pode buscar ajustes assim: negociar aluguel, mudar para plano de celular mais barato, cancelar TV por assinatura que não usa, usar transporte público ao invés de aplicativo todos os dias, trocar o supermercado caro por outro mais acessível, cozinhar mais em casa. O objetivo é empurrar sua porcentagem de necessidades para mais perto dos 50%. Depois, olhe para os desejos. Será que você está vivendo pequenos luxos que só te dão alívio momentâneo, mas cobram caro no longo prazo? Lembre-se, você pode ter tudo, só não ao mesmo tempo. Priorize o que faz sentido, elimine o que só te distrai. E o que for economizado, redirecione imediatamente para a categoria futuro. Passo 4. Trate sua reserva como uma conta fixa. A parte mais importante da regra é a que constrói o amanhã. Os 20%. E aqui está o pulo do gato. Você precisa tratar essa parte como obrigação, não como opção. Todo mês, assim que o salário cair, transfira o valor equivalente aos 20% para uma conta separada. De preferência, uma que você não veja o tempo todo. Pode ser uma conta digital sem cartão, uma corretora de investimentos ou um cofre virtual com rendimento automático. Exemplo: se você ganha R$5.000, transfira R$1.000 no mesmo dia do pagamento. Se for 3.000, transfira 600. Não espere sobrar. Faça primeiro. Essa é a chave. Passo 5. Automatize tudo o que puder. Se você depender da força de vontade todo mês, vai falhar. Use a tecnologia a seu favor. Configure débito automático para contas essenciais, transferência programada dos 20% para sua reserva, alertas para limites de gastos em lazer, aplicativos que categorizam seus gastos automaticamente. Isso reduz sua carga mental
e garante que a regra continue funcionando mesmo nos meses mais caóticos. Passo 6. Se está endividado, comece com ajustes e priorização. Mas e se eu estiver cheio de dívidas? Como aplicar isso? Você vai adaptar a regra. Talvez os 20% do futuro virem 20% para quitação de dívidas no início. Comece assim: 50% para viver, 30% para quitar dívidas com mais urgência, 20% para começar uma reserva mínima, nem que seja R$ 100 por mês. Esse é o modelo ideal para quem ainda está endividado. A lógica é simples: você cuida do agora, sem sacrificar totalmente o amanhã. E à medida que você vai se livrando das dívidas mais pesadas, você migra esses 30% que antes iam para as dívidas, para os seus desejos, para viver com mais leveza, com mais liberdade. E aí, sim, você mantém os 20% fixos para o seu futuro, agora como investimento real. Ou seja, você protege o presente, mas não mata o futuro. Para ficar ainda mais claro, olha esse exemplo com um salário de R$ 5.000. No primeiro mês, 50% para as necessidades, 2.500. 40% para os desejos, 2.000. 10% para o futuro, 500. Você ainda está ajustando, ainda está reorganizando os gastos, mas já começou a guardar alguma coisa. No segundo mês, 50% continuam para as necessidades, 2.500, 35% para os desejos, 1.750, 15% para o futuro, 750. Você fez alguns cortes inteligentes, talvez cancelou uma assinatura, negociou uma conta, deixou de comprar por impulso e agora já consegue guardar mais. No terceiro mês, 50% para as necessidades, 2.500, 30% para os desejos, 1.500, 20% para o futuro, 1.000. Com essa progressão, você não se frustra tentando ser perfeito no primeiro mês. Você constrói o hábito com leveza e constância. E sabe o que acontece? Seu cérebro começa a se adaptar. Você percebe que consegue viver bem com menos, que não precisa abrir mão de tudo, só precisa ajustar as proporções. É assim que a regra 50-30-20 deixa de ser teoria e vira estilo de vida. No próximo passo, vamos além. Você vai descobrir os 6 hábitos invisíveis que fazem essa regra funcionar ainda mais rápido, mesmo quando os outros à sua volta continuam reclamando do salário. 6 hábitos invisíveis que aceleram a transformação. Você aplicou a regra 50-30-20. Começou a controlar. Começou a enxergar. Começou até a guardar. Mas agora vem o que separa quem só organiza, de quem realmente constrói uma nova vida financeira. A seguir, você vai descobrir 6 hábitos invisíveis que não estão na planilha, mas fazem toda a diferença. São pequenas atitudes que juntas aceleram sua transformação e te blindam contra recaídas. 1. Mentalidade de construção, não de contenção. A primeira mudança precisa acontecer na sua mente. Se você encara a organização financeira como sacrifício, vai sabotar tudo na primeira tentação. Mas se entende que está construindo algo maior, tudo muda. Você não está economizando por medo, está investindo em liberdade. Você não está deixando de gastar, está criando espaço para crescer. Quem pensa como pobre vive no só mais um gasto. Quem pensa como rico vive no só mais uma escolha. 2. Organização mínima e visível. Pessoas que prosperam sabem onde está cada centavo. Você não precisa de uma planilha complexa, precisa de um sistema simples, mas funcional. Um caderno, um aplicativo, uma folha de papel dividida em 3 colunas. O segredo está na visibilidade. Quando o dinheiro some sem rastros, você perde o controle. Mas quando ele tem nome e destino, vira um recurso nas suas mãos. 3. Recompensa controlada. A chave não é se punir, é aprender a se premiar com inteligência. A regra 50-30-20 já inclui os desejos, mas dentro dessa fatia, crie pequenas metas.
Se atingir os 20% de investimento por 3 meses seguidos, se dê um presente. Se conseguir reduzir um gasto fixo, celebre com algo simbólico. Se bater uma meta de economia, comemore sem destruir o avanço. Isso ensina seu cérebro a associar prazer ao progresso e torna o processo sustentável no longo prazo. 4. Ambiente que favorece o crescimento. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se convive com gente que vive endividada, reclama de tudo e ri de quem guarda dinheiro, vai acabar sendo puxado para baixo. Ambiente é força invisível. Busque referências diferentes, consuma conteúdo que te inspire, converse com quem tem metas, compartilhe com quem valoriza a organização. Mesmo que você não perceba, o ambiente em que vive molda sua visão de mundo. E a verdade é uma só. Crescimento exige desconforto, você vai se sentir estranho, mas esse estranho é o começo da sua virada. 5. Poupança invisível. Esse é um dos hábitos mais poderosos, guardar dinheiro que você nem sente que tinha. Como? Recebeu um valor inesperado? Não gaste, guarde. Reduziu um gasto fixo? Transfira a diferença direto para a reserva. Recebeu um presente em dinheiro? Coloque no futuro, não nos desejos. Ganhou cashback? Vai para a reserva também. Isso cria a sensação de que você está avançando sem esforço e transforma sobras em sementes. Quem aprende a guardar o que não contava, cria um colchão invisível que cresce sem você perceber. 6. Investimento automático. Guardar é bom, mas o dinheiro guardado precisa começar a trabalhar por você. E o melhor jeito de garantir isso é automatizar. Hoje, com uma conta digital ou corretora, você consegue programar um investimento mensal fixo, escolher o valor, o tipo e a data, e esquecer que aquilo está sendo feito. Exemplo, todo dia 10, investir R$ 500 em um fundo conservador, tesouro direto ou ação de longo prazo. Você define uma vez e deixa o sistema fazer por você. Isso te protege da preguiça, do esquecimento e da sabotagem emocional. E mais, cria o hábito de plantar antes de colher. Esses 6 hábitos parecem pequenos, mas são eles que fazem a regra 50-30-20 dar frutos reais. Sem eles, a regra vira só um número na cabeça. Com eles, a regra vira estilo de vida. E a diferença entre quem enriquece e quem estagna está nos detalhes invisíveis do dia a dia. Você pode continuar dizendo que não dá, que seu salário é baixo, que a vida está cara, que não sobra nada, ou pode mudar a pergunta. Parar de dizer por que não sobra e começar a perguntar o que eu vou fazer com o que já tenho, porque essa é a verdade que quase ninguém quer encarar. O dinheiro só obedece quem comanda, e se você não comanda, alguém está comandando por você. O banco, o cartão, o aluguel, o boleto, o impulso, a distração. Você vai passar os próximos anos fazendo o quê? Só sobrevivendo, ou construindo algo que realmente te liberte. A regra 50-30-20 não depende da economia, nem do governo, nem da sorte. Ela depende de uma única coisa: decisão. A decisão de parar de olhar o salário como castigo e começar a ver como semente. Uma semente que, se bem plantada, pode te dar colheitas que hoje parecem impossíveis. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre mudar tudo hoje, é sobre começar a mudar o essencial. Um passo, uma categoria, um hábito. Você vai errar, vai ajustar, vai aprender, mas o importante é que vai estar andando. Enquanto a maioria ainda está parada, você já estará na frente. E um ano passa rápido, 2 anos voam. Quando você se der conta, vai olhar para trás e perceber: foi aqui que tudo começou. E tudo começou com uma regra simples, com uma divisão clara, com a escolha de assumir o controle. Agora você sabe o que precisa ser feito. A decisão está nas suas mãos. Se esse vídeo te fez enxergar coisas que ninguém nunca te explicou com tanta clareza, se te deu a direção que você precisava,
Então, se inscreve no canal agora e ativa o sino. Aqui você vai continuar aprendendo a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, com inteligência, estratégia e constância. E claro, assista aos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão te mostrar o que fazer com o que você já tem. Porque riqueza não começa com muito, começa com uma decisão.